fazer o seguinte, tá? Aqui na nossa aula, eu quero que vocês entendam que nós vamos falar de função. Então, preste atenção. Começando. Pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Aender, seu professor de matemática na área. Nós vamos gravar agora o segundo vídeo aqui da nossa playlist de introdução ao conceito de funções. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo, gente. Todo estudante de matemática precisa aprender funções. Então vamos lá. Pela definição de funções, você vai encontrar em todos os livros da seguinte maneira. Sejam A e B, dois conjuntos não vazios, uma função f de A em B, ou seja, f, dois pontinhos, A, tracinho B. Será uma relação onde a cada elemento de A se corresponde um, e somente um elemento de B. Então vamos traduzir isso para uma linguagem que o aluno consiga entender. Se eu disse que A e B são dois conjuntos não vazios, obviamente é porque lá dentro existem elementos, perfeito? Se existem elementos, nesse caso, os elementos de A são 2, 3 e 4. E os elementos de B são 4, 6, 8 e 10. Quando eu falo que f é uma função f de A em B, esse símbolo ali, pessoal, ó, f dois pontos A em B, significa que as flechas vão sair do conjunto A indo em direção ao conjunto B. Percebam, 2, a flecha sai dele e chega lá no 4, ou seja, o 2 se corresponde com 4. O 3, a flecha sai dele e chega no 6. O 3 se corresponde com o 6. O 4, a flecha sai dele e chega até o 8. E quando eu digo que cada elemento de A se corresponde com 1 e somente um elemento de B, significa que do conjunto A só vai sair uma flechinha de cada elemento. Se isso for respeitado, você percebe que ali você tem uma relação de função. Se de cada elemento de A tem que sair uma flechinha e somente uma, duas coisas vão acontecer. Não vai ter elemento sobrando em A e de cada elemento de A só sai uma flechinha. Observe que no conjunto B sobrou o elemento 10, mas isso não é nenhum problema. Então eu posso afirmar categoricamente que essa relação aqui é uma função. Contrapondo isso, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui de baixo. Aqui de baixo eu vou negar a definição duas vezes. Perceba que aqui você tem um 5 sobrando e você tem o 4 saindo duas flechinhas dele. Tem duas flechinhas saindo do 4. Isso nega a definição, porque a definição fala que a cada elemento de A se corresponde um e somente um elemento de B. Então eu posso afirmar que isso aqui não é função. Isso não é função, porque nega a definição. Eu vou começar os conceitos de baixo para cima. O que seria uma lei de formação? Não é muito difícil perceber que 2 se relacionando com 4, 3 se relacionando com 6 e 4 se relacionando com 8, não é muito difícil perceber que nós estamos relacionando os números de A com o seu dobro em B. Não é verdade? Então, o que acontece? Eu poderia dizer que y seria igual a 2x. Por que y seria igual a 2x? Porque numa relação de função, meus amigos, a gente estabelece o quê? Um valor para x para que a gente possa encontrar um valor para y. Só que a gente pode trocar esse y pela nomenclatura f de x. F de x. Para quê?
para ficar mais fácil, para ficar mais prático para a gente. Como ele é pequenininho, dá até para a gente fazer. Quais são os elementos de A que a gente coloca no lugar de X? 2, 3 e 4. Olhando só o diagrama, quem é o dobro de 2? 4. Quem é o dobro de 3? 6. Quem é o dobro de 4? 8. Então é a mesma coisa de fazer 2 vezes 2, 2 vezes 3 e fazer 2 vezes 4. Conseguiram perceber isso? Então 2 vezes 2, quanto que deu? Deu 4. 2 vezes 3, quanto que deu? Deu 6. E 2 vezes 4, quanto que deu? Deu 8. E aqui a gente começa a perceber o nascimento daqueles que serão no futuro pares ordenados para a gente representar lá no plano cartesiano. Ou seja, os elementos de A, na verdade, são os elementos que a gente joga no lugar de X. Coloquei até uma a mais aqui. Então, de novo, os elementos de A são os elementos que a gente joga no lugar de X. E os elementos de Y são os elementos que nós encontramos quando nós substituímos o X. Ou seja, nesse caso foi o 4, o 6 e o 8. Então, a lei de formação é uma equação com duas variáveis que a gente chamou carinhosamente de função. Então, a gente isola o y e o resto a gente joga para a direita. Agora, o que seria domínio, então, professor? Domínio ele é formado por todos os elementos do conjunto A, que são aqueles que a gente joga no lugar de X. Então, seria 2, 3, 4. Por que ele recebe o nome de domínio? Porque já que o conjunto Y depende dele, então são eles que dominam a parada do sucesso. Professor, o que é um contradomínio? Contradomínio é o conjunto onde as flechas chegam. E o conjunto onde as flechas chegam é 4, 6, 8 e o 10. O 10 é o conjunto todo. É o conjunto que recebe as flechas. E o conjunto imagem? O conjunto imagem ele é formado somente pelos elementos que recebem as flechas. Ou seja, somente os elementos que recebem a correspondência. Então, fazendo um resumão de tudo isso, definição de função. Cada elemento de x só se corresponde com um e somente um elemento de y. Como que essa relação se estabelece? Através de uma lei de formação. Você pode ter várias. f de x igual a x mais 2, f de x é igual a x sobre 2 mais 5. Você pode escrever infinitas. O importante é você substituir os elementos do domínio no lugar de x. Faz a operação e o resultado é a imagem, ou seja, é o conjunto de chegada das flechas. Então, 2 é o domínio e a sua imagem é 4. 3 é o domínio e a sua imagem é 6. 4 é o domínio e a sua imagem é 8. E essa é a introdução do conceito de funções. Nosso próximo passo é fazer essa representação dentro de um plano cartesiano. E aí vocês vão perceber que a representação feita por diagramas, ela pode ser feita de outra forma, que é no plano cartesiano de René Descartes, também conhecido como eixo X e também conhecido como eixo Y. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Se inscreva, curta e compartilhe. Beijo e até o próximo trabalho, gente. Tchau, tchau.